graça e paz. Hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre a voz da mulher. Eu quero te lembrar de ler esse livro que nós estamos trabalhando, vamos trabalhar até março, que é O Despertar da Leoa. E eu já quero também aproveitar e te dar uma dica. Eu achei ele em áudios pelo YouTube. E vai lá, é um reforço a mais. Talvez você já leu, você ainda não leu, mas você tem a oportunidade de receber desse conhecimento também através desse canal. Vai lá e procura, você vai ser muito abençoada com isso. Hoje nós vamos falar sobre a voz da mulher. Como é importante nós entendermos, né, que tudo no nosso corpo é para a glória de Deus e a nossa voz, ela também pode glorificar a Deus. Muitas pessoas costumam dizer que mulheres falam demais, mas eu gosto de ficar com o equilíbrio da palavra e declarar que nós mulheres falamos o que a gente precisa falar, o que Deus deseja que a gente fale. Mas sabe, é tão importante a gente aprender que a gente precisa canalizar, focar. Nós precisamos ser intencionais para que a nossa voz possa glorificar a Deus, porque nós que vamos ter que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. E eu quero trazer para nós uma perspectiva dentro do que a gente está trabalhando nos nossos últimos devocionais, que é essa disputa de gênero e o quanto nós, pela palavra, podemos entender o quanto nós não estamos em uma competição, mas nós estamos em uma busca para unir forças, né? E isso é o desejo de Deus. Então aqui eu quero te trazer essa perspectiva e nos alertar que o problema não é o homem, não é o gênero homem e o gênero mulher. O nosso problema ou o nosso rival não é eles e deles não é nós. O nosso rival se chama Satanás e é sobre ele a nossa luta, é sobre ele que nós vamos vencer todos os dias. A palavra de Deus em Efésios nos atenta que a nossa luta não é contra a carne ou homens, tanto homens como mulheres. A nossa luta é contra os espíritos que atuam nessas pessoas. E nós precisamos estar atentas a isso. Aqui na página 119, diz 129, fala assim: querida irmã Leoa, os homens não são o nosso problema. Essa questão vai muito mais fundo. Satanás é o nosso inimigo e um enganador que rouba de ambos os gêneros a sua dignidade. Quem quer roubar de nós o nosso valor e a nossa posição em Deus, a qual Deus nos estabeleceu, é Satanás. Então nós precisamos atentar para focar e combater o bom combate certo, porque a nossa luta não é contra a carne, queridas. A nossa luta é um bom combate da fé, porque até nisso nós já somos mais do que vencedoras antes de começar, mas precisamos do conhecimento para nos posicionar certo, por qual a batalha nós estamos lidando. E é isso que nós devemos empregar a nossa voz para a batalha certa, para o bom combate certo, e não combatendo os homens como o gênero, não revidando a eles, mas sim o que atua de trás de tudo isso. Então eu quero trazer para isso a história de Penina e Ana, mãe de Samuel. Eu quero te lembrar dessa história, com certeza você já ouviu. Quando Ana, mãe de Samuel, ela pede em oração um filho, porque ela era estéril. E o primeiro tópico é a voz da competição. Essa é uma voz também de mulheres, mas uma voz de mulheres que não obedecem ao Senhor, que não representam Deus. Essa voz de competição. E nós vivemos em um mundo de disputas. Todo mundo quer ser melhor do que todo mundo quer ser visto, quer mostrar o que faz. E tudo isso vai nos empurrando a uma tendência de competição, de nos comparar com as outras. E eu costumo dizer que a competição mais injusta é essa, porque ninguém é igual a ninguém e Deus nos fez diferentes com um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Então aqui Penina, ela era uma das mulheres de Eucana, que tinha duas esposas, Penina e Ana. E Penina era a esposa que tinha dado filhos a ele. E todo ano, quando eles iam adorar e consagrar os seus filhos e as suas ofertas ao Senhor, como era de costume, Penina, ela ficava irritando e zombando de Ana, porque Ana era estéril e não podia dar filho para Eucana.
Porém, o seu cônjuge, o seu esposo, amava muito Ana e oferecia ofertas dobradas para ela. E dizia a ela: Ana, não fique triste pela afronta, não fique triste, eu sou mulher, melhor do que 10 filhos, eu amo você, era o que ele queria dizer. Mas sabe, Ana, ela ficava entristecida com aquela irritação, importunação. Eu não sei se você já passou por isso, talvez no seu trabalho ou em alguma esfera, na sua família, de alguém que fica zombando de você, se você é mais gordinha, ou você é magricela, ou você tem o cabelo cacheado ou liso, e fica afrontando, fica zombando de uma forma ruim, pesada, como uma competição, não como uma brincadeira saudável. Isso começa a manchar e muitas vezes irrita, nos coloca para baixo, mancha a imagem que Deus tem ao nosso respeito. E era isso que estava acontecendo com Ana. E essa é uma voz errada. A voz de Penina era uma voz que representa a influência de Satanás, que quer nos levar à condenação, à inferioridade, que quer trazer divisão entre as mulheres. Então, essa voz, ela não representa uma voz de uma mulher de Deus. Mas a segunda voz é a voz de Ana, é a voz de uma mulher de Deus, que revida as afrontas, não rebatendo, mas indo a Deus, porque sabe que de Deus vem a sua resposta. Então Ana chegou um momento que, provocada e entristecida, ela foi até o templo e ela ora ao Senhor e ela ora veemente. Ela usa sua voz para orar ao Deus que pode resolver o seu problema. E ela pede a Deus um filho. E sabe, naquele momento ela ora tão veemente que o sacerdote, ele acha que ela está bêbada, que ela está fora de si e repreende ela. E ela responde a ele com honra e o chamando de Senhor. E aí vai mais uma lição. Uma mulher que usa sua voz para glorificar a Deus, ela não afronta as autoridades, ainda que as autoridades estejam erradas, porque esse sacerdote estava equivocado com Ana, mas nem por isso ela o desrespeitou. E por isso ela foi respeitada, por isso ele a ouviu e depois ele atendeu aquilo que ela estava solicitando. E sabe, mulheres, essa voz, ela foi canalizada para a pessoa certa e por isso ela teve o resultado que ela desejou. Ana pediu um filho a Deus e se comprometeu com o Senhor de o consagrá-lo. E o filho dela foi nada mais nada menos do que o profeta Samuel, que fez tantos feitos em nome do Senhor, que teve uma vida e deixou um legado que é contado até hoje por causa da voz de uma mulher de Deus. Sabe? Nós somos mulheres e temos uma voz, podemos direcionar e ser intencionais em fazer com que a nossa voz produza frutos que glorifiquem a Deus. Então, Ana, ela consagrou Samuel quando ele deixou de mamar, de amamentar. Ela cumpriu, ela fez aquilo que ela tinha se comprometido, mas também ela foi acrescentada depois com outros filhos, porque Deus é um Deus que sempre ele nos acrescenta além daquilo que pedimos ou pensamos. E aqui na página 122, eu quero ler com você um trecho desse livro maravilhoso que fala assim: ao contrário, os homens ficam mais fortes com o acréscimo de nossas vozes, porque o desafio da pergunta de uma filha serve para elevá-los mais alto, o que os torna mais livres. A perspectiva das mulheres modera e refina os homens, exatamente na medida em que eles criam um ambiente para que mulheres floresçam. Sabe, querida, se você usar a sua voz certa, os homens, eles vão ser enriquecidos, refinados da sua maneira mais prática, ou talvez até mais bruta de ver as coisas, porque são homens e diferentes. Mas quando nós usamos a nossa voz para falar coisas que vêm de Deus, não da carne ou dos sentimentos, nós vamos poder produzir neles isso, e eles se tornarão mais fortes, mais refinados, e nós vamos florescer dentro do nosso propósito. Então esse é o propósito de Deus, que nós possamos ter uma voz que glorifica a Ele. E eu quero encerrar com esse trecho do final do capítulo que a gente está lendo, que fala sobre essa
parte de submissão, de encaixe, de não competição, mas sim uma soma dentro do nosso propósito e das nossas diferenças. E fala assim: isso significa ficar à vontade com tudo o que fomos criadas para ser, ao lado uma das outras. Quando entendemos que não competimos, mas que temos uma voz para abençoar, ficamos à vontade diante disso. E que sejamos essas mulheres fortes no Senhor, um acréscimo na vida dos homens e uma voz de redenção para os perdidos e sofredores do mundo. Mulher, existe uma voz em você para alcançar os perdidos no mundo, os que precisam de consolo, de ajuda, os que precisam de uma palavra de Deus, de ânimo, de direcionamento. Você tem essa voz e você é forte nele. Use essa voz para proclamar as boas novas do Senhor. Que ele possa acrescentar sobre sua vida luz, direcionamento. Não desperdice oportunidades. Use sua voz para a glória de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Um beijo para você. Compartilhe e viva em busca disso. Usar a sua voz para glorificar o nome de Deus. Um beijo, um cheiro e até mais.